Estamos aqui hoje na Rota Cultural, um quadro da Open Business Podcast, trazendo um convidado muito especial, Tom Nascimento, um belo-horizontino criado em Santa Luzia, que há 28 anos espalha sua arte aí junto com a cultura de Belo Horizonte. Além de músico, né, cantor, ele é instrumentista, compositor, escritor, e há 18 anos ele dedica o seu trabalho para arte e educação. E aí, Tom, conta pra gente aí o que te inspira, o que move essa alma artista. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A benção a quem de direito, aos mais velhos, aos mais novos. O que é uma satisfação enorme estar aqui nesse pontapé inicial, nesse movimento de deixar os tambores ecoar com assuntos tão relevantes, né? E o que me inspira, que me inspirou, é exatamente a pergunta, a inquietude e o incômodo com as coisas que não me fazem sentir humano, mas ao mesmo tempo as bonitezas todas. Então, assim, não é só um movimento de encantamento com as bonitezas todas que eu percebo da vida, mas também um processo de boniteza e de feiura, né? De inquietude, de pergunta e de contemplação. É isso que movimenta a minha caminhada aqui nessa bolinha azul, planeta Terra. Bom, então até pegando o gancho aí, bicho, eu tenho te acompanhado, inclusive, tanto não só nas redes, nos programas. Como é que você consegue conciliar tanta coisa em uma pessoa só? Compor, fazer essa parte toda que você está fazendo bacana com a educação. Camarada, tem uma música chamada Unawaiaí. Unawaiaí é uma palavra que eu captei aí do universo, é um tom nascimentês, e significa ninguém se faz só. Isso é uma coisa que deveria ser óbvia, essa consciência de que ninguém se faz só, né? E muito mais do que isso, que a consciência prática disso, né? A caminhar na direção dessa percepção e dessa consciência que a gente precisa do outro, né? E então, assim, ser a arte educador, ser o cantor, o escritor, o artista, o músico, o pai, o filho, enfim, tudo isso não seria possível se não tivesse muito bem acompanhado, desde sempre, primeiramente pela espiritualidade, pela ancestralidade que vem, né, essa conexão que liga o antes, o agora e o porvir, mas eu estou falando do poder feminino, estou falando de Daiane Fiuza, que me ajuda aí nessa comunicação, nessa caminhada. De traduzir tá aí na tudo luta, isso, né? Tô ajudando a traduzir, porque o trabalho do Tom é muito bonito, né? Tem mais ou menos uns 10 anos que a gente está trabalhando juntos. E fazendo parte dessa história também, né? Linkando tudo que ele faz, que faz muito bem. Eu só faço o link mesmo. Vou fazendo o link de todo o trabalho, né? Tão importante. É bem bonito mesmo. É muito potente o trabalho que a Dai faz, como um comunicólogo, como alguém de relações públicas, né? Porque eu sou me entendo como um representante da brasilidade. E automaticamente, o que é isso, né? Para cada um que entenda o que é isso. Mas, para mim, brasilidade tem a ver com o lidar com essa forma que a gente foi criado como povo, ou seja, tem racismo nessa história, tem muita desgraça no sentido da falta da graça divina para quem crê, sim. Mas tem muito poder, tem muita boniteza também. Então, assim, é muita força. E como eu me entendo como esse representante dessa cultura brasileira, das culturas dos Brasis, às vezes para o público hoje que é muito caixinha, então você é do funk ou do reggae? Você é escritor ou compositor? Você é capoeirista? Eu acho que é uma das coisas mais interessantes da sua música, que você vai de um ponto ao outro, assim, sem pestanejar. É uma coisa incrível e consegue ser perfeito em todas elas, né? Tanto eu vejo do samba, do funk, do axé que é o axé mesmo. Sim. Entendeu? Eu mesmo sou um fã. E vamos falar uma coisa que eu queria até foi bom você tocar no assunto sobre a questão da caixinha, porque tirar da caixinha um pouquinho a ideia do racismo, tirar um pouquinho essa ideia aí que a gente tem visto, pelo menos não sei se todos vão concordar comigo, até
a população ela tem se transformado em algo por necessidade de não ser racista, mas estão se adestrando e não se conscientizando. E aí a gente entra aí com a ideia da conscientização, não ser só, né? Não só novembro, o ano inteiro, que é um dos projetos, entre todos os projetos que você está à frente, que é muito bacana. As pessoas estão sendo ensinadas, né, de que atos racistas, além de serem crime, né, são antissociais, né? Então, mas aí que está a pergunta, né? A conscientização é real, é íntima mesmo? Ou as pessoas estão sendo enquadradas para viver em sociedade mesmo? O que você tem a falar sobre todos, né? Todos os projetos, o que você tem sentido? O racismo é estrutural. Né, por definição, eu tenho 46 anos e percebo como um militante da luta antirracista, como um militante humanista, né, um guerreiro do amor, o amor como dom supremo. Então, eu quero dizer que tudo que eu faço é pautado nesse amor. Então eu estou pautado no respeito, estou pautado em ouvir o outro, em perceber o entendimento do outro, a ignorância do outro. E nesse sentido, eu acho que o que pauta o Brasil é uma ignorância, infelizmente. Sim. Então, assim, o racismo, eu entendo que o Brasil, como povo, não sabe o que é o racismo. Né? Eu estava falando que tem 46 anos, porque a galera mais nova hoje está tendo acesso a informações. Hoje a gente tem... sempre teve, mas era apagado. Né? Então, agora está aí nas mídias sociais, nos livros, enfim. Autores, filósofos, advogados, pensadores africanos e brasileiros negros que falam sobre nós por nós. Mas esse conteúdo, ele chega... mas às vezes você não está preparado para receber. Por quê? Porque eu disse que o racismo é estrutural, ou seja, ele incide sobre o nosso subconsciente. Né? E aí você tem atitudes racistas o tempo todo e não sabe. Às vezes sabe e finge que... e quer ficar naquele lugar antigo e dizer, mas eu sempre chamei de macaco e nunca teve problema, mas eu sempre brinquei assim, e aí não quer mudar e acha que é mimimi. Então, assim, é um assunto muito, muito, muito denso. A gente pode ficar aqui 20 anos, não vamos esgotar as possibilidades, porque nós estamos falando de um processo que é estrutural e que é secular, né? Tem muito tempo de aprendizado dessa coisa. Aí quando vocês trazem essa história do adestramento, né? Com o governo passado, eu entendi como um desgoverno no sentido dos direitos humanos, no sentido das humanidades, da história, enfim, desse assunto especificamente, que é sobre isso que a gente está tratando. A gente percebeu que o Brasil é muito racista. O Brasil quer naturalizar esse lugar de sub da mulher, independente do governo. Somos nós. Isso vem se arrastando no povo brasileiro, acho que desde o início dos tempos. Até falando sobre a questão que você acabou de falar, isso não vai mudar, a gente pode ficar anos falando sobre isso, mas isso está começando do jeito que devia ter começado há anos atrás, que é pela educação. Né, que eu tenho te acompanhado dos projetos e tudo, mas... Sim, a gente fala o racismo, né? Eu estava dizendo que o povo nós não sabemos o que é o racismo. Muitos de nós acham que racismo é o branco que não gosta do preto. Então, se a pessoa branca tem um companheiro ou companheira preta, ele acha que não é racista. Mas aí é que entra essa confusão e as pessoas não têm paciência com o assunto, mas no fundo é porque não sabem do que se trata, né? Então, assim, racismo é estrutural, ou seja, ele está na estrutura está na estrutura da sociedade, ou seja, ele nasce tem base na família, base nas igrejas e base na escola. Então, a gente aprende a ter comportamento racista e a naturalizar essa visão de subgente no dia a dia, nesses 3 pilares. E aí fica muito difícil de rebater, mas a gente está num processo muito, muito importante, estrutural, né? Primeira coisa. Aí ele também tem outras ramificações. Quando a gente fala que o racismo é institucional, é quando a escola não trata do assunto do racismo ou do povo negro no Brasil como base no dia a dia e coloca como recorte. Isso é racismo estrutural e isso impacta diretamente na autoestima do negro, mas do povo brasileiro como um todo, né? E o racismo estrutural, institucional, ele está aí o tempo todo. Aí você tem outras facetas, né? A minha mente vai fazendo assim, porque é
tanta coisa. E a gente, nós pretos, tanta... pretas, negros, negras, temos pressa, porque a gente está morrendo na nossa subjetividade, na nossa autoestima, nos nossos direitos, está morrendo o tempo todo. Então, a gente tem pressa. Porém, e infelizmente, como é estrutural, a gente precisa de ser estratégico, como sempre fomos. A gente fingiu que era dança enquanto era luta. A gente chamou de São Jorge, mas é o Ogum. Enfim, a gente foi proibido de fazer o nosso samba, mas hoje é produto de exportação. E é sempre assim. Então, a gente tem que ser muito estratégico para essa luta. E, infelizmente, essa estratégia tem que estar munida de sabedoria. E sabedoria não é conhecimento somente, ficar lendo e sendo doutrinada. Então você aprende o que é racismo estrutural, o que é institucional, o que é racismo recreativo, decora e sai balbuciando e falando para as pessoas sem trazer uma mudança de comportamento para dentro de você. Porque, como diz a história do tambor, é um livro que a gente pode falar daqui a pouco também, né? E o projeto Só Novembro Não, o ano todo, é exatamente dessa consciência de que o racismo incide sobre as pessoas, sobre o povo, principalmente as pessoas pretas e os negros retintos, o tempo todo, né? É o sentido literal da palavra conscientizar mesmo, né? Que vem de dentro para fora. Então, é importante mesmo falar e quanto mais a gente conversa sobre esse assunto, mais eu vejo que o racismo existe não dentro da gente, começando por nós mesmos. Eu acho que assim, não é a sociedade, eles começa com a gente mesmo. Isso é muito importante. Quando a gente, para vencer esse processo de racismo, né, a gente está vencendo, está mudando, porque a gente resistência, a palavra resistência não é por acaso, mas quando nós, como sociedade, entendemos que, independente do nosso tom de pele, e principalmente as pessoas de pele clara, né, mas independente que nós somos racistas na formação dos nossos pensamentos, do nosso olhar, isso é um processo, é o primeiro processo. Se você começa uma conversa dessa dizendo em silêncio para você mesmo, pronunciando, não, eu não sou racista, mas eu acho um absurdo, já tá ruim, porque significa que você não entendeu onde que ele está incidindo. E nós estamos num processo de ressignificação e desconstrução desse olhar, desse racismo, dessa postura. Então, assim, se você é desse que diz eu não sou racista, cuidado, porque ele está incidindo aí, e talvez seja importante fazer como os irmãos espíritas kardecistas dizem, reforma íntima. É para além da religião, tá bom? O que eu estou dizendo agora é para além da religião. Reforma íntima. Ao invés de ficar apontando, não, mas o Pedro, mas é racista, você, o outro. É você com você mesmo, seu tambor interior, perceber como que você pode melhorar. E se o conceito de racismo estrutural diz que nós, como povo, temos comportamento racista, vale a pena pegar o seu tambor, olhar para o seu espelho e falar onde que eu estou sendo, porque se você não fizer isso, se nós não fizermos isso, estamos fadados ao fracasso. É um exercício de consciência, né, Tom? Tem uma coisa que você falou aí que eu acho muito interessante, é que a gente tem perdido, e hoje o foco da Open Business é bem esse, que tá buscando solução, porque falar de um problema, todo mundo tem falado, e paliativos para uma situação dessa, todo mundo tem. Agora, a gente conversou em outras vezes, a solução está nesse autotrabalho, nesse, peraí, deixa eu olhar para dentro, entendeu? Não é tomar atitudes porque todo mundo está tomando aquela atitude bonitinha. Peraí, quem é um racista estrutural? A gente vem de uma sociedade que os nossos antepassados, os mais velhos, tinham isso mais cravados neles, né? E trouxeram isso adiante. Mas será que todo mundo que fala que não está fazendo essa análise interna, ou não é só pelo fato de ser, vamos dizer, a moda hoje é não ser. Não é só deixar de ser massa de manobra mesmo. Isso, porque assim, é você analisar você, porque você na frente do espelho é só você e o espelho, e é isso, eu sou ou não sou? Eu tenho essas atitudes ou não tenho? Quais atitudes que eu tenho? Onde que eu tenho que consertar em mim? Que é onde vem o trabalho do Tom, que eu acho que é incrível, que é você começar a tocar na veia, entendeu? Tocar naquele ponto nevrálgico ali, na escola, na educação base, mostrar... E a gente expande isso daí para a questão da intolerância religiosa e de vários outros aspectos que a gente vivencia no nosso país e que o pessoal está tentando limpar, enxugar gelo, né? Está tentando enxugar gelo, vamos dizer assim. Né? Então, assim, essa análise de consciência, pelo menos eu tenho
participado da sua página, sou um seguidor assíduo. E com a arma mais difícil de todas que o Tom utiliza, que é a paz, que é a sutileza, né? Então, assim, eu queria até falar um pouquinho do seu projeto também, quando for... Legal. Vamos falar do projeto, porque a história do tambor é uma história que eu recebi, que eu captei aí no éter, né? Captei do ar, da ancestralidade, e ela diz que tem 3 tipos de seres humanos, ou três fases, né, mais importantes para a construção de uma sociedade, que são as crianças, nem todas, que são os professores e professoras, nem todos, nem todas, e que são os mais velhos, nem todos e nem todas. E aí eu faço esse recorte assim, de onde são as bases para a construção de tudo que a gente vive. Casa, família é o primeiro, onde você aprende a falar, aprende a olhar para o outro, respeitar ou não, bom dia ou não, tudo isso. Depois, você vai praticar isso onde? Na escola. E concomitantemente nas igrejas. Mas a família, que cada um que cuide da sua, né, e que cuide na direção desse amor, que a gente está chamando de amor, mas que a visão de coexistência, que é fundamental coexistir. Mas a escola é o lugar onde tudo isso que a família trabalha é o lugar onde isso vai ser praticado. Então, se você é treinado em casa para ser racista, para ser homofóbico, para ser indiferente à dor do outro, você vai praticar na escola. E ali é o lugar onde a gente tem que trabalhar essa consciência, né? Então, a gente desenvolveu um projeto chamado Só Novembro Não, o ano todo. Porque o racismo acontece o tempo todo, né? A gente está vivo o tempo todo. E a escola, durante muito tempo, a gente volta no racismo institucional, ela só trabalhava, entre aspas, trabalhava a história do racismo, a história do povo negro e atitudes antirracistas no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, Dia Nacional. Porém, não foi a escola que instituiu esse dia, para começar. Sim. Então, ela faz de tabela, ela faz por imposição. Né? É o adestramento que a gente estava falando agora há pouco. Mas meu salve aqui é o movimento negro, aos movimentos negros, seja de que linha for, porque tem uma parte que é uma linha mais Malcolm X, e outra uma parte que é mais... fugiu aqui, Martin Luther King, né? E para além disso, né? Então, assim, o meu salve, porque o movimento negro é fundamental. O movimento negro é constituído de intelectuais, de filósofos, de professores, de todo tipo de pensamento, que nos dá base, né, de juristas, para poder pensar leis, pensar políticas públicas, para que a gente consiga se humanizar, né? Humanizar aquele que está sendo deshumanizado, no caso, o preto. E a escola tem uma lei federal, a Lei 10.639, fez 20 anos agora, em janeiro. 20 anos, tem uma lei federal que reza que a escola tem que trabalhar esses temas afetos às relações étnico-raciais, a cultura afro-brasileira e africana, em todas as matérias, desde as primeiras idades. E a escola não trabalhou isso. Só que eu, como arte educador, como um preto, como um negro, não vou apontar o dedo para a escola e falar assim, a escola foi incompetente. Foi. Mas é porque temos que levar a sério o que é esse racismo estrutural. Nós não aprendemos. Olha, veja, se nós, pretos e negros, passamos ainda parte da vida entendendo o que é ser negro, para depois nos tornar humanos, e vários de nós ficam num processo de se negar, porque o racismo faz isso. Eu não quero meu cabelo, eu não quero a minha cor, eu nego o que parece comigo. Então, assim, a escola tem uma lei, mas ela não sabe como trabalhar, porque, no fundo, o que acontece? Nós somos racistas. Então, exato. A escola não sabe trabalhar, por quê? Porque ela esbarra na questão religiosa, o racismo religioso, ela esbarra na questão desse apagamento todo que foi feito. Então, o professor que está ali ensinando, ele não aprendeu na universidade uma cosmovisão africana. Ele vai aprender, por exemplo, sobre o Teorema de Pitágoras. Ele vai falar de Pitágoras, ele vai falar de filósofos e de pensadores europeus, e nada contra esses pensadores, mas o professor não vai se atentar a dizer, ou às vezes nem sabe, muitas vezes é isso, que, por exemplo, o Teorema de Pitágoras foi usado em África, existe em África 1000 anos antes do Pitágoras nascer.
Eu nem imaginava. Matemática. Então, assim, 1000 anos. Como a África não é berço de humanidade e de conhecimento? Né? Então, assim, os filósofos clássicos que a gente estuda, de novo, aqui não estou para brigar com a cultura europeia, nem com a branquitude, simplesmente por brigar, mas é para negritar, alfabetizar e trazer o conhecimento como ele é. Né? Então, assim, esses filósofos clássicos, vários deles passaram 11 anos, 13 anos estudando onde? África, Egito, Biblioteca de Alexandria, conhecimento, produção de conhecimento africano, cosmovisão africana. Aí vem a escola, a universidade e não traz os filósofos africanos. Diz ainda que em África não tem produção de conhecimento. Aconteceu em 2017. Eu era coordenador de promoção da igualdade racial da cidade de Nova Lima e tem uma faculdade aqui em Belo Horizonte, a Guinhar, e uma professora, uma querida doutora Ana Amélia, socióloga e formada da educação, né? Me chamou para fazer um trabalho para contar a história do tambor e desenvolver lá alguma coisa, porque tinha professores dentro da Guinhar, em 2017, dizendo que em África não existe arte, no máximo artesanato. Gente, nós estamos em 2017, dentro de uma universidade. Agora, você imagina esses alunos que estão tendo formação, ou sei lá, se é deformação, com esse tipo de professor. Mas o pior, isso não é uma exceção. A cosmovisão que nos é passada é europeia, somente europeia. Sim. Essa coisa ocidental, essa coisa dualística. Ou você é do bem, ou você é do mal. E até pegando o gancho nisso daí, uma coisa que a gente tem que observar é a finalidade dessa proposta, desse encontro de falar sobre cultura, falar sobre essa parte de conscientização, é buscar a solução, né? Mas uma solução de verdade. E então, assim, a gente poderia até falar que metade da solução está na conscientização, mas a outra metade está em colocar em prática o que você acabou de falar. Que história é essa que a gente não sabe da história que faz base da nossa história? Sim. Entendeu? A gente tem mais... A cultura brasileira, ela é mais cultura africana do que europeia. Isso daí a gente não pode negar. Então, por que a gente estuda um lado da cultura e o outro não? Entendeu? Até a gente veio aí, entre várias outras situações, a intolerância religiosa, os povos que deram origem ao nosso país já praticavam, mesmo antes de a gente ser colonizado, rituais compatíveis, que são mais compatíveis com os rituais da África do que os que vieram depois da colonização. Né? Vamos falar até, não entrando em questões religiosas, mas falando até do que o cristianismo. Sim. Entendeu? E aí, quando que a gente vai começar a parar de doutrinar e como é que fala? As pessoas estão se domesticando. Quando é que a gente vai parar de se domesticar para não ter atitudes assim e começar a, de fato, desmistificar isso dentro da gente? Porque não ser racista, e aí, por completo, você tem que ter uma desconstrução interna. E para você fazer essa desconstrução interna, primeiro você tem que aceitar que a sociedade construiu em volta da gente situações que nos fizeram espelho delas. Então, e aí, essa desconstrução interna, partindo aí o tanto de informação que você me passou até agora que eu não tinha a menor ideia que sequer existia. Quando é que a gente vai começar a construir isso dentro das escolas? Começar a construir isso no dia a dia? Tá aqui a Daiane que acompanha aqui a gente, o Tom, um tempão. Que vai você falando sobre isso, né? Sobre o trabalho do Tom, eu vejo que é uma sementinha que ele planta mesmo nas escolas, nas formações, nas mediações, nas palestras, porque nós realmente não sabemos de tanto de coisa, né? Os professores, os alunos, os chefes das empresas. Então, o Tom chega e planta a sementinha, as pessoas ficam assim, gente, eu não sabia, eu também não sabia. Né? Até o próprio Tom, às vezes, não sabia. Então, assim, ele vai plantando essa sementinha e está bem bonito o trabalho. Esse projeto, só novembro não, o ano todo, é uma mola propulsora pensando nisso, né? Porque as escolas só procuravam o Tom no mês de novembro. Porque ele acabou de falar do mês da consciência negra. E aí nós pensamos juntos, né, nesse projeto para ser o ano todo, para conscientizar o ano todo, né? Então tem contação de história,
tem palestra show, tem mediação de conflito nas empresas também que precisa, não é só na escola, né, gente? Sim, De trabalho. Não é só na escola, em todos os lugares, né? Então a gente está tentando chegar nos lugares e plantar a sementinha. Como que é para você, Nayane? O que você sente? Como que esse primeiro contato, com certeza, né, que é ela que faz, é mais... Como é que é transpor essa barreira quando você vai no lugar e falar, nós vamos falar sobre isso, porque é um dedo na ferida, né? Seja numa faculdade superior, num colégio público estadual, é um dedo na ferida e a gente sabe que isso daí tem uma certa resistência contrária. O meu trabalho é fazer a comunicação, né? Do trabalho do Tom. Que é a parte mais difícil, é quem chega, é quem recebe toda a pressão. Mostrar a qualidade do trabalho. Então, assim, eu mostro o trabalho dele. Então, a partir do trabalho dele, as pessoas entram em contato, né? Conversam comigo, conversam com ele, tem um diagnóstico antes de chegar na escola, para saber se tem algum caso de racismo. Aí a gente já chega com o material pronto, né? Para poder não ficar nada perdido. Então é isso, assim, eu tenho o trabalho de comunicar, de comunicar o trabalho dele. Então, assim, eu não tenho tanto problema, tanta barreira, né? Isso é bom, era exatamente essa pergunta, essa dúvida que eu tinha, o nível da barreira, o tamanho do desafio que tem sido. Não tem tanto, aí de novo, né, um salve à arte e às artes, porque a arte é uma das ferramentas para humanizar a gente, né? Traz conhecimento, traz conteúdo, mas não conteúdo cerebral. A gente é muito cerebral, até por causa dessa base filosófica que não entendeu muito bem a filosofia africana e que não desconsidera o tambor interior. Então, a gente tem essa abertura na escola, por quê? Porque a gente vai sim tocar na ferida, a gente vai falar desse assunto, que é um assunto denso, que dói em mim, como homem preto, falar do racismo, me dá vontade de chorar muitas vezes, a garganta embarga, às vezes dá vontade de quebrar, de chutar a porta mesmo, dá vontade de tudo, mas tem uma linha que eu vou insistir, o dom supremo do amor. E um amor que não aceita somente, um amor que desbasta também. Inclusive, só que assim, essa barreira que você perguntou, ímpar, né, Tom? ela não acontece tanto por causa da arte. A gente vai com essa consciência de que não adianta o palestrante, o formador chegar na escola ou aqui nessa prosa, trazer um tanto de conteúdo, porque é muito conteúdo, e as pessoas podem até decorar. Elas não estão decorando, mas elas podem decorar, mas não é sobre decorar coisas, não é sobre conteúdo, não é esse modus operandi eurocentrado ocidental. É algo que fala de gente pra gente. Então, para quem tem filho vai entender muito bem isso, assim, né? Os filhos, quem tem mais de um filho, que é o meu caso, né? Salve a Malu Ashley e Malu Nascimento e Ian Nascimento, são seres humanos diferentes. Então, assim, não adianta, não, a regra é essa e acabou. A regra pode ser a mesma. Respeito. Frequências diferentes. Frequências diferentes. Tem gente que é mais acelerado, tem gente que é mais estourado, tem gente que quer falar do amor, mas tem gente que fala assim, cara, enquanto você está falando de amor, tem gente morrendo no Nascimento. Então, eu vou pra luta, eu vou à porrada. Tem que ter espaço para todo mundo, cada um com seu modus operandi. Mas a arte traz esse lugar onde as pessoas aprendem sentindo que estão se divertindo. Não é entretenimento a proposta, porém é uma estratégia de trazer. Porque eu, como homem preto, não queria falar desse assunto. Eu não esqueço disso. Não queria falar de racismo na escola, por quê? Porque a escola só me colocava, e a gente que é preto, num lugar que não era interessante. Então, reforça de novo esse lugar, esse assunto não. Só que eu tenho coisas bonitas para falar sobre a cultura africana, a cultura afro-brasileira, coisas potentes. Eu não vim aqui ficar falando de 500 anos de escravidão, 300 anos, porque o povo negro é muito anterior ao Brasil. Então, não existe um Brasil sem a África, mas existe a África sem Brasil. Então, assim, Kemet, cultura, ciência, matemática, biologia, espiritualidade. Espiritualidade, não religiosidade. Sim. Isso é um ponto muito importante. A gente leva para a escola, não como imposição, mas uma prosa com os professores, uma possibilidade de trabalhar a espiritualidade no Estado laico, mas também na perspectiva de respeitar, porque tem o ateu, tem um bandista, tem um candomblessista, e a escola lida com tudo isso, né? Sim. E é legal com os professores, assim, já que o Tom está falando da escola, que quando faz formação com os professores, não é só conteúdo, né, para os professores. O Tom faz um papo de tambor. Porque aí ele começa a plantar a sementinha, né? As pessoas começam a falar. Expressar a arte, né? Também sobre como que elas achavam, que elas não conheciam. Porque não dá para chegar julgando ninguém, não pode. Até para colocar um pouquinho o dedo na ferida. Até porque então, assim, não é só
ele chega, é o amor, é a leveza. Não, ele chega com um assunto denso. Exato. Só que de forma leve. Só de forma leve. E é, né? o que eu ia comentar aqui. Até para colocar um pouquinho o dedo na ferida, que foi tomado de forma abrupta, né? A cultura está sendo entregue agora com amor. Está sendo entregue agora com carinho que não tiveram na hora de tirar. Sim. Entendeu? Não tiveram na hora de separar e deixar todo um povo durante gerações, muitas vezes sem saber, porque isso é uma coisa que até que o negro não sabe da própria cultura, porque não foi permitido a ele saber disso, entendeu? Então, o que foi tirado à força está sendo entregue com carinho que não foi tido na época. Então, isso daí eu acho que já é um tapa de luva muito forte. Tapa de luva, e até porque cada um oferece o que tem, né? Então... E uma coisa que, como o Tom está falando agora e contando coisas que, sinceramente, eu adoro história, eu não sabia, tipo, grande parte que você acabou de falar. E assim, tem muita coisa, né, que a gente realmente não sabe nem faz ideia que acontece. Nas escolas a gente está vivenciando isso nos trabalhos, né? Que é uma criança entrar com a guia na sala de aula e ser barrada na porta da sala porque está com a guia. A professora evangélica não quer deixar ela entrar. Na época a gente tem mais ou menos a mesma idade. A gente sabe muito bem como é que era visto, o que era contado pelos nossos avós, o que era o que tinha de conceito, né? Preconceito. O conceito que era feito das religiões das religiões africanas, o como que eram tratadas, gente. A gente via as pessoas assustar, a gente assustava, entendeu? Hoje está se tornando uma coisa, hoje está desdogmatizando, né? Que é desmistificando isso e mostrando quão lindas elas são. Entendeu? Eu queria saber... Só voltando nesse assunto, porque isso está desmistificando, mas é muito forte ainda. Esse caso mexeu muito comigo. A gente estava fazendo uma formação de professores, uma escola municipal de Belo Horizonte. E aí chegou pra gente, né, como a Day falou, a gente faz um diagnóstico, a gente faz um estudo sobre a escola, não é chegar lá e falar, olha, porque isso, porque aquilo. Cada tambor é único, cada escola tem suas singularidades, né? Sim. E a gente vai para respeitar isso primeiro, é a partir da trajetória de cada professor, de cada escola. Mas quando você chega na escola e uma professora barra o aluno, volta, com isso aí não. Com isso aí você não entra na minha sala. E aí a gente ouve isso, eu não fiquei... dói, mas eu não fiquei impactado porque é sobre isso. O racismo é sobre isso. E ela se sentiu no direito, no Estado laico, numa escola onde ela não estava para pregar religião. Ela se sentiu no direito, a partir da visão que ela tem, né? De Deus, até de tudo, que a menina não poderia entrar. Então, isso é um crime de racismo. Ela poderia sair dali presa, inclusive. Só que, não estou dizendo que tem que passar pano ou não passar pano. A gente precisa de sair desse lugar dualístico, onde ou é isso ou é aquilo, porque, primeiro, a coordenadora conseguiu reverter, voltou com a menina para dentro de sala de aula, foi perceber que a professora trabalhava a partir de um olhar evangélico, cristão. Sim. E em detrimento de todos os outros olhares. Se fosse uma escola confessional, aqui é uma escola evangélica, ok. Aqui é uma escola católica, ok. Aqui é uma escola da Umbanda. Mas não, é uma escola municipal. Então, assim, o professor pode e deve ter, está na Constituição, está na Carta Magna, sim, a sua profissão de fé, a sua religião. Porém, ali ele precisa ter a capacidade de respeitar e agir com imparcialidade. E a gente depara direto com coisas horríveis. E esse talvez seja o maior gargalo de trabalhar a cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Porque a gente aprendeu, o Tom Nascimento, até 2014, tinha medo do candomblé e da Umbanda. Olha que contradição. Acho importante dizer isso. Por quê? Porque... sim, a gente está falando desse medo que eu tive também. Que foi colocado para a gente. Então, como lidar com esse medo? Eu vou só olhar para você que tem medo e falar assim, você é um racista. Sim, é um olhar racista. Ponto. Porém, de onde que vem esse problema? Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com o Tom Nascimento de 2014? Eu vou pegar ele e massacrar porque ele é racista? Ou eu vou perceber de onde vem e arrumar estratégias de lidar? Fazer essa reforma interna, inclusive. A escola trava nesse processo, porque a cosmovisão africana, ela não separa com tantas caixinhas como a visão europeia, a visão ocidental. Sim. Então, Deus está em tudo. Não existe a figura do capeta ou do demônio no candomblé, por exemplo, que é afro-brasileiro, né? Uma religião brasileira, mas que tem base, tem muita sustentação africana. Sim. A Umbanda também é afro-brasileira, mas já tem mais misturas, né? Então, assim,
No candomblé, especificamente, não existe a figura do capeta, do demônio. É muito esse conceito do que você faz, você colhe aquilo que se planta. Sim. Na visão, não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. É a visão. E aí a gente chega na escola e muitas vezes você tem pessoas que têm uma resistência sei lá, com a capoeira. Porque a capoeira é do mal. Porque tem tambor é do mal, ou São João, e a gente não consegue fazer esse traço, a gente como população, e dividir aquilo que é cultural com aquilo que é religioso. Não só dividir, mas perceber onde que tem, porque a cultura é algo que está em movimento o tempo todo. Sim. E toda religião tem um aspecto cultural, e na cultura afro-brasileira, quando você pega o congado, tem herança das religiões matriz-africanas, a capoeira tem tudo, mas não é necessariamente religioso. E aí um professor que tem medo, porque ele aprendeu que o mal está ali, ele vai travar as 4 rodas. Então, Tom Nascimento, equipe, o que fazer, como fazer para acessar o tambor desse professor, para ele perder esse medo, não querer doutrinar, agora eu tenho que ensinar agora a religião afro. Não é sobre ensinar a religião afro, é só entender o que acontece, como acontece, para respeitar aqueles meninos que são dessa religião. Exato, e para fazer com que o papel da escola, que é, na minha fala agora, como o meu pensamento é a partir do mundo negro, a função da escola é negritar aquilo que é importante, né? A língua portuguesa, quando tem um assunto, um parágrafo e tem algo muito importante que você faz, negrita. Né? Então, vamos negritar os assuntos e vamos alfabetizar, porque alfabetizar é pensar o mundo negro, é ter consciência do Jesus negro. Sim. Não retinto, preto retinto, mas Jesus negro, filho da tribo de Judá, uma tribo negra, consciência dessa que eu acabei de falar agora do Teorema de Pitágoras, né? Sim, Consciência da Biblioteca de Alexandria, consciência de toda a produção intelectual, cultural, na matemática, na física, na espiritualidade, que a África tem, e poder olhar com um olhar mais humano. Trata-se de um olhar de amor, um olhar de humanidade. Não é sobre sobrepor agora uma cultura sobre outra, porque a visão ocidental ela vai te obrigar a dizer quem é melhor. Você tem que ser o melhor. O que a gente está propondo com a visão mais afro e a visão dos povos originários, indígenas também tem essa visão, não é quem é o melhor, dê o seu melhor na direção do todo, né? E assim, parar de justificar essas diferenças e começar a olhar como igualdade. Eu acho que legalmente falando tem todas as leis, entendeu? Filosoficamente também tem muita informação, mas e essa reforma interna? Que hora que a pessoa... Que agora, meu ponto de vista, sabe? Então, o que eu vejo, que eu acompanho, eu sou uma pessoa, a gente sabe, também muito ligada a todos os assuntos, inclusive de religião. Chegou a hora de a gente começar essa reconstrução. Nós estamos no momento do mundo, da sociedade, que tem que ser essa desconstrução interna. Porque não adianta você ficar... Você pode enganar todo mundo, você mesmo, você não engana. Eu não sou, você não faz. E está na hora de olhar para dentro. E se não for a partir do conhecimento, de tomar conhecimento e de aceitar e de respeitar... Aí você vê, gente, você colocou o negócio de uma criança sofrendo esse nível de bloqueio. Qual o tamanho desse bloqueio lá na frente para uma criança? As consequências de uma situação dessa. E você tem E ainda sobre o seu trabalho nas escolas com as crianças, eu queria saber assim, como que foi o despertar para esses projetos? Porque, né, uma criança, pela ingenuidade, a pureza, elas não nascem racistas, elas se tornam racistas por influência, né, da sociedade, do ambiente que elas vivem. Teve algum acontecimento assim que te virou a chave para se engajar nessa luta? Sabe a professora Isabel, professora de inglês de Santa Luzia, que foi... Eu sempre estive no ambiente de escola, mas eu ia para tocar. O Tom é o músico, né, de Santa Luzia, toca, chama o Tom. E aí eu estava tocando uma vez assim, e a galera pirando, curtindo e tal. Essa coisa desse repertório que rap, bossa nova, mambo, soul, hip hop, funk, jazz, rock and roll. A galera gostando. E quando terminou, ela falou assim: cara, a sua palestra show é muito legal. Aí eu, o quê? Palestra o quê? Palestra show. Aí ela falou assim: você fala coisas muito importantes. Aí eu não percebia que eu falava durante o show. E ela: você precisa estudar sobre a cultura afro-brasileira, que você é uma referência, você pode ser uma referência, você é muito potente. Porque eu gasto horas tentando falar sobre o assunto,
que você está falando e eu não tenho a atenção dos meninos, eles não querem saber. Mas quando você fala, eles prestam atenção, todo mundo presta atenção. Eu troco 3 meses de aula minha por 50 minutos disso que você fez. Aí, para mim, era só um show, mas já era uma palestra show. E ela me muniu de livros, eu fui estudar, isso foi em 2001. Comecei 2001, acho. Comecei a estudar, a ler e tudo. E aí, entrei para essa coisa da escola, de ir com essa consciência. Aí comecei a ter consciência negra, a perceber a necessidade e o poder da arte nesse lugar de transformação, né? Com o tempo do outro, cada um no seu tempo. Mas depois disso... eu sou guiado pela intuição, pela espiritualidade, para além da religião sempre, pelo menos na minha cosmovisão, e para quem é de outra cosmovisão, a benção e quero respeitar. Sim, pelo menos a partir do meu tambor. Uma vez eu estava nesse desafio que é ser artista no Brasil. Não tem show em janeiro, não tem show em fevereiro, praticamente. Para quem é da MPB, então menos ainda. E a dificuldade financeira é uma companheira constante, as altos e baixos. O brasileiro pobre é isso, né? Mas como artista... E aí eu falei assim, pensei de manhã, cara, eu podia arrumar um jeito de dar aula para criança, sei lá, uma coisa assim. À tarde, 4 horas, 5 horas, me liga uma escola e fala assim, alô, parece mentira, cara. Eu sou um homem muito cético também. Eu tenho uma necessidade de falar de Deus, de sentir, mas eu às vezes não acredito nas coisas que acontecem comigo. Tom Nascimento, sim, aqui do núcleo Piaget, não existe mais em Santa Luzia. E você dá aula para crianças? E eu li assim para pegadinha, pra Vânia, assim, que era minha esposa na ocasião. Falei assim, sim, dou aula para criança. Eu nunca tinha dado aula para criança. Então, é que a gente está querendo trabalhar música aqui na escola e são crianças pequenas, né? 3, 4, 5, 6 anos. Você pode vir aqui? No dia seguinte eu fui. Cheguei lá, aí a pessoa que me recebeu falou, olha, bom, como você já sabe, trabalhar com criança não tem muito chegar aqui com a aula pronta. Você chega, aí tem a direção do que você quer, mas acontece. E eu Chegou lá, ô tio, você é homem ou mulher? Eu falei assim, sou homem. Mas você usa cabelo grande, então você é mulher. Eu falei, então sou mulher. Ô tio, você tem barba? Eu falei, sou homem. E ficou naquele negócio, né? E aí eu falava, crianças, hoje eu vou ensinar para vocês uma música. Eles ouviam essa frase e começava aquela correria, aquela gritaria. E nada que funcionava, nada. E eu tinha tido uma intuição, por eu ser da música da noite, a formação musical, então eu toco de tudo, né? Então qualquer acorde que eu fazia, eu começava a fazer um acorde, eu queria compor, mas já vi uma música que eu conhecia, então eu não conseguia compor, porque sempre vi uma música conhecida. E aí minha intuição falou assim, você precisa trabalhar com criança, porque a criança vai libertar a sua criatividade. E aí eu falei assim, tá, entendi direito. Lá eu entendi. Aí quando eu vi essa voz de novo da criança, eu falei assim, eu preciso de fazer agora. Eu preciso de criar alguma coisa agora. E aí veio a primeira música. Eu já sei cantar todas as vogais, A, E, I, O, U. A criançada calou, começou a olhar, já disse, embora, as vogais, hein? Eu já sei cantar todas as unidas, gritando assim. Eu comecei, tô arrepiando de novo, assim. Falei, cara, obrigado. Aí já veio, mas e agora? Você precisa de outra música, porque essa não vai dar. Aí veio uma outra música, que era assim, os menininhos param e as meninas fazem tá, só quando Tom perguntar. Tá. Divisão rítmica, né? Era música, né? E dali pra cá eu não parei mais, né? São 20 anos praticamente fazendo esse trabalho de arte e educação, sempre a partir do mundo negro. Não necessariamente, meus irmãos, minhas irmãs, povo, falar da dor do racismo, porque a gente está falando de um processo de desumanização. Então, às vezes, e antes desse conteúdo, é preciso que as pessoas se sintam gente, principalmente a gente que é preto. Então, às vezes, você vai trabalhar a questão da luta antirracista e dessa percepção, falando de outras coisas, porque o racismo incide em todo lugar. Então, assim, a percussão que está ali, o tambor que está ali, é um homem preto que está ali, é um cabelo preto que está ali, é uma roupa.
Tudo isso é informação, tudo isso é comunicação. Então, nós estamos comunicando para aquelas crianças, para aqueles professores, com amor, por quê? Não porque eu estou falando do amor, mas eu estou sendo amor, porque a música traz isso. Então, a gente, às vezes, é numa formação, num papo de tambor, né, Dai? A gente não chega nem a falar do racismo em si. Na verdade, sempre chega, mas primeiro precisa de saber qual que é a sua trajetória, Maiana, de onde você está vindo, como que você se entende nesse planeta, como você é vista, como você é visto, como você vê as pessoas, porque não estamos falando de conteúdo somente, né? A gente está falando de vivência, jeito de ver o mundo, jeito de ser. E nesse sentido que eu evoco o amor, né? Eu peço licença, inclusive, a todos para falar no amor na direção do Cristo, de Jesus Cristo, como alguém que vivenciou aqui e que praticou isso, sabe? E, de novo, para além da religião, é um modus operandi, independente, inclusive, de você ter fé em alguma coisa, aquilo que ele praticou, a forma que ele andou por aqui, e outros também, cada um pode citar, cada tambor que cite o seu Jesus, né? Seja Exu, seja Oxalá, seja Madre Teresa, cada um, seja sua mãe, o seu pai, não, nem a minha referência de fé é a minha mãe. Ótimo! É preciso que a gente ouça qual que é a referência do tambor do outro, para a gente não ser esse modus operandi que oprime. Então, tem que ser Cristo. Tem que ser assim. Isso não vai funcionar. Isso só vai trazer revolta. Isso nunca funcionou, nunca, na verdade. A gente vê isso daí, desde as histórias antes da Bíblia até as bíblicas, a impor, e não funciona. Não dá certo. A história da colonização está aí para isso, né? Foi tanta imposição e não funciona. É exatamente essa reforma interna, essa reforma do dia a dia, do que a gente está falando aqui agora, sobre não impor e aceitar o todo, sabe? Você tá ali, deixa. Agora, não podemos excluir também o fato de que você tem que conhecer, igual o Tom mesmo falou, qual foi a criação daquela pessoa? Qual foi a bolha que ela foi educada, né? E assim, voltando no projeto de novo, só nós vimos no ano todo, a ideia do trabalho do Tom é trabalhar nas escolas agora, né? É trabalhar com os professores, com os alunos e com a comunidade. Porque não adianta trabalhar só com aluno. Eu falo assim, o projeto, a raiz do projeto, mas no projeto, a parte que eu pergunto como funciona esse trabalho? É trabalhar para passar a entender, passar a aceitar? Se trabalha com os alunos e com os professores para entender, as pessoas para aceitar? Como que funciona? Como é que é esse... Então, nós temos várias atividades, igual eu falei no início, né? Tem o papo de tambor, que é o diagnóstico que a gente faz com os professores, depois da formação, né? Tem palestra show para a comunidade, que é a palestra show que ele falou, que a professora falou, nossa, a palestra show, porque ele traz assuntos, assim, diversos, e a comunidade que é evangélica, que é católica, que é umbandista, recebe muito bem. A gente nunca teve problema na escola com os diálogos do Tom. Então, assim, não adianta só trabalhar a criança, o aluno, tem que trabalhar o professor e tem que trabalhar com a comunidade para todo mundo andar junto, para não ter, por exemplo, se o aluno chegar em casa contando, né, sobre o griot, para o pai que é evangélico, fala assim, que griot que é esse? Sabe? Então, o pai tem que estar alinhado o que é o griot, porque é o preconceito, ele também não sabe. Então, a gente tem que trabalhar com a comunidade. É a bolha que cada um é criado, que a gente acabou de falar. Porque, até te perguntar, e depois vocês tornam na escola para ver a evolução desse acompanhamento. Porque, assim, primeiro vocês ensinam, lógico, os professores e os alunos, o básico. Os professores vão colocar em prática o que eles aprenderam. E depois, como é que tem sido esse retorno? Vocês têm visto essa diferença com os professores, com os alunos? Esse autoconhecimento, você vê essa consciência? Eu falei até você comentando que tem religiões diferentes, né? Pessoas protestantes, católicas e tudo. Como é que tem sido? Como é que é isso? A continuidade disso? Como é que tem sido esse contato? Então, assim, nós temos muitos retornos positivos assim das escolas, né? Tem até uma escola que é a nossa referência. Mas agora é a Semana da Literatura, né? Numa escola eles estão trabalhando a história do tambor lá. Então, assim, nós já fomos lá, o Tom já fez a contação de história e eles continuaram com os trabalhos, porque o nosso trabalho é deixar também livros, né? 3 livros na biblioteca para o acervo, para as professoras continuarem a trabalhar com os alunos, né? Tem uma escola que é o Graci, que já é a 4ª vez que nós estamos retornando. Então, assim, estão sempre procurando o Tom como uma consultoria mesmo. Tom, me ajuda aqui. Então, eu falo que o Tom virou um coach assim, desse assunto étnico-racial, né? Porque
ele realmente, com leveza, ele consegue falar de assuntos bem densos, assim, e ajuda, né, a criar os diálogos entre a comunidade e a escola, que às vezes a escola fica reprimida também com a comunidade. A gente vê a escola reprimida, com medo, né? Tipo assim, se meu filho chegar lá falando isso, a comunidade pode vir. Então, assim, a gente faz, o Tom faz um trabalho de harmonizar mesmo os alunos, os professores e a comunidade. É bem essa coisa que olho na engrenagem, sabe? O Tom, o nosso projeto, o Só Novembro Não, o ano todo, não chega como detentor do saber que vai passar o conhecimento. Tem conteúdo, tem informação, mas a gente também faz o trabalho de direcionar. Você é evangélico, nós temos um pastor que trabalha na perspectiva, a partir da Bíblia, inclusive, na perspectiva antirracista. Então, você não precisa de olhar só ali. Sim. Nós temos um advogado, você gosta do direito, nós temos também ali a referência para respeitar o seu tambor, respeitar de onde você vê e te ajudar a negritar. E o que a gente percebe também na escola, como o racismo, como a gente está falando de um processo de transformação estrutural, né? Ou seja, a gente está falando de um modo de vida diferente. Muitas vezes, as escolas ainda... Está mudando, mas a maior parte das escolas ainda trata isso como um recorte. O mundo negro não é um recorte, o mundo negro é a base, né? Aí, eu não acho. Então vamos conversar sobre? Eu posso tentar te mostrar por que é a base, e aí a gente vai construindo junto. Não, Tom, não é só o mundo negro, aí a gente constrói, porque muitas vezes a escola não percebe o que é estrutural nesse racismo e continua fazendo eventos, o que já é bom, já é melhor do que só no 20 de novembro, mas ela faz pontual e não faz uma formação como essa escola, o Graci Vianalais, por exemplo, outras escolas já fizeram, uma formação mínima de 8 horas, onde você tem o tempo, o papo de tambor, que é isso que a gente está fazendo aqui, porque tem muita dúvida e tem muito assim, não, mas eu não concordo. Tem tempo para essa pessoa que não concorda falar assim, Tom, mas o preto é racista também. Aí eu falo assim, olha, interessante isso, a gente vai discutir. Mas... E aí a gente chega num lugar de harmonizar isso, depois vem conteúdo e depois tem... mas o que eu faço na sala de aula? Eu sou professor, estou no chão de sala. O que eu faço? Então, tem tempo para a gente poder perceber isso, mas o nosso projeto não vai trazer para a escola uma caixinha com uma formulazinha. Não, porque depende de cada um de nós. Então, assim, quando a gente fala assim, a história do tambor, essa é a história do meu tambor. Qual que é a história do seu tambor? Porque eu sou da música, eu sou da arte, eu sou da comunicação. Então, eu uso isso para falar de negritude. Mas, de repente, a Daiane do desenho. Ela não precisa de fazer igual o Tom, de levar tambor, ela pode. Não, a Daiane é da matemática, o Pedro é da biologia. Cada tambor precisa descobrir a sua forma de ecoar essas Áfricas que estão dentro de cada um de nós, porque só assim a gente vai acessar o tambor do outro. Se eu sou da música, né, da arte, das artes, melhor dizendo, e tento falar de um outro lugar, pode funcionar, posso fazer isso, mas não é o seu melhor recorte. Né? Eu fico espontâneo, por isso que encanta, por isso que as pessoas aceitam e se assimilam. Elas não aceitam a mim, elas passam a aceitar a elas mesmas, né? Já teve vários episódios de pessoas se emocionarem e falarem, poxa, nossa, tá doendo muito, mas eu fui racista demais comigo, ou com meu pai, ou eu fui... Isso é muito impactante, sabe? Mas é um processo necessário. Porque, por exemplo, quando eu passei a negritar, quando eu tinha medo do candomblé, como eu disse, e da Umbanda. O que eu fiz? Porque eu era tipo um universitário. Esse pessoal que estuda, que fica decorando, dentro daquilo que você trouxe, de que... Como é que você chamou? Adestramento. Então, eu vou palestrar, porque eu sei o que é a solidão da mulher negra, porque eu sei o que é o palmital, porque eu sei o que é isso, que é aquilo. O negro é isso, o pardo é aquilo, IBGE... E eu ficava falando isso. Mas e o racismo que mora dentro de cada um de nós? E esse medo, Tom Nascimento, por que você tem medo da Umbanda e do candomblé? É porque é do mal? E aí, o que eu fiz? Eu fui num terreiro de candomblé de Santa Luzia. Salve para William de Xangô, salve Ju de Xaguian. Ilê-Axé Pelão Odara, em Santa Luzia, e bati na porta e falei, olha, eu sou o Tom Nascimento, você já me conhece, que a gente já tinha feito trabalho juntos, na Prefeitura de Santa Luzia, sobre o Plano Municipal de Cultura, então já nos conhecíamos ali. Eu não tenho religião, 2014, não quero ter, mas eu quero entender sobre o candomblé.
ela me recebe assim: ah, que bom, Tom Nascimento, que você quer entender sobre o candomblé. Bom, eu tenho um curso aqui, gratuito, e para entender sobre o candomblé, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender sobre a história da África. Uou! Minha mente era assim, eu já gostei, porque eu imaginei que ela vai falar assim: não, seu orixá é tal, pelo que eu estou vendo, você precisa de... Ela não veio com religiosidade, ela me trouxe conhecimento. Olha, a gente só entende da África, dessa África aqui, que foi usurpada, é Angola, é o Congo, a gente nem entende, na verdade, sobre essa África. Mas existe isso, aquilo. Bom, a partir desse momento, agora, você pode começar a entender o candomblé, porque isso é muito antigo e não é sobre religião, não, Tom Nascimento. Foi lindo. Eu sou Obá dessa casa, né? Obá é um conselheiro, é um amigo, é alguém que está ali. E na época me colocaram como Obá por quê? Depois de um tempo, né? O Tom é um cara que é muito esquisito, né? Ele fala de Jesus, mas ele fala do Buda, e para ele é normal o Neanderu do Pataxó, e ele tem esse trânsito. E para nós, mais ou menos, eu acho que é legal esse trânsito. Nós queremos um cara assim aqui, um rei assim. O Obá significa rei também, né? Aqui no nosso terreiro. E aí eu passei a frequentar, né, e acompanhar e perceber assim: olha, gente, eu tinha medo disso, que é maravilhoso, que é um modo de vida muito mais do que uma religião, né? Ali tem filosofia, tem acolhimento de comunidade, acolhimento do outro, independente dele ser preto, dele ser branco, dele ser heterossexual, bi. É um jeito de viver, é um jeito de comunicar com a natureza, independente da religião, né, de eu acreditar ou não. Eu estou vendo ali que as pessoas estão falando do bem o tempo todo, que estão preocupados com o outro, preocupados com a natureza, preocupados com... Sabe? Eu falei assim, cara, isso faz muito sentido, isso tem a ver com Deus para mim. Que bonito. Mas eu não sou um candomblecista, mas venci o medo. Hoje eu frequento a Umbanda, eu sou espiritualista com base na Umbanda, porque a Umbanda também faz isso, né? Com a religião do outro, com a fé do outro. Não importa se é evangélico, quer vir aqui, se você é umbandista... A porta está aberta. Está aberta e que Deus te abençoe, né? E isso faz muito sentido para mim, sabe? E é isso que a gente vai vibrando nessa caminhada toda. Eu acho que é muito importante essa conversa que a gente está atento, porque olha que incrível, tanto que é importante, a gente está falando aqui hoje sobre um tema específico, mas que essa desconstrução daquilo da bolha que a sociedade, os pais criaram, os avós criaram, foi passando esse efeito cascata até chegar na gente. Serve para tudo. Serve para o homossexualismo, serve para o feminismo, serve para tudo. A gente tem que lutar, mas lutar do jeito... Todas as causas são válidas, mas tem que mas saber lutar, luta conscientizar, entendeu? Eu acho que assim, ninguém consegue tirar a paz de quem as armas de quem está armado com a paz, né? Então, você chegar no querer... Quando você tem um diálogo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando, o diálogo, ele tem o intuito de buscar uma solução. Quando você já começa impondo e começando com pegada de guerra, você já está multiplicando um problema. Entendeu? Assim, é o meu ponto de vista, eu respeito todos os pontos de vista e acho que são todos válidos e são necessários, porque também, né, existem livros que falam, né, a invencibilidade está na defesa, mas a possibilidade de vitória está no ataque. Então, a gente tem que colocar o dedo na ferida também. A gente tem que falar assim, velho, e aí, será que você não está sendo doutrinado o tempo da sua vida toda? Entendeu? A outra coisa, a gente está falando aqui agora da origem do candomblé, da origem do Umbanda, da origem africana. E quem questiona essas religiões, será que sabe a origem da religião que ele defende? Porque que até onde eu sei, quando a religião cristã pregou amor, ninguém vem pregando, falando assim, não pode andar com conta, não pode andar com coisa, você não pode andar com coisa de outros. Não, o cara pregou, foi o amor. E ele morreu pela visão dele, entendeu? Cristo, ele pregou o tempo todo, foi exatamente o oposto do que tem apontado, entendeu? Então, assim, tudo isso tem que ser um trabalho interno. Um olhar no espelho e falar, velho, será que eu não estou descontando no outro uma coisa que está aqui dentro há várias gerações, entendeu? Eu sou só... Isso é tão forte, o Deus que habita em mim, né? A forma que eu sinto Deus, quando eu chego na escola, o que eu peço, assim, o que a gente pede, até de forma vibracional, é que cada tambor, ou seja, cada pessoa, evoque o Deus que ela acredita. Assim, se você é cristão, que Cristo te mostre formas de não ser
racistas, de não sei o quê. Sim. Se você é do axé, se você é budista, se você é ateu, que a sua ética, que a sua moral, que o seu pensamento, sua visão de mundo te mostre. Sim. Sabe? Não é assim para dizer, olha a partir daqui. A proposta é olha a partir da sua religião. Do seu ponto de vista. Mas que a gente consiga enxergar entrar naquela frequência. Esse lugar de falar assim, a gente pode viver junto. A gente, eu não concordo, você é do Cruzeiro, eu sou do Atlético, você é branco, eu sou preto, você arrota depois que almoça, porque na sua cultura é assim. É sinal de que gostou e eu não. Mas como que é? Eu vou ter que te obrigar a não arrotar? É o respeito, é aquela parte, sabe? Tipo, não é aceitar, não é ser igual, é respeitar, velho. É ali, aquele universo. Admirar o universo do outro, ainda que não faça parte do seu, e é assim que funciona a vida. Porque o seu direito acaba quando começa o do outro. E olha, eu falo uma coisa, eu posso estar enganado, eu estudei muito sobre religiões na minha vida, sou uma pessoa que adora falar sobre isso. E a única coisa que eu vejo em comum, a gente chama de amor, né? E se iguala a Deus, é que a frequência onde todas as religiões se encontram é nessa do amor, é nessa da entrega. É onde toda religião ganha força e se multiplica. E nessa frequência, que é a frequência que a gente está conversando aqui, está falando sobre trabalhar a partir desse ponto, não existe muralha, não existe nada que não seja derrubado, que não seja, sabe, é por aí. Sim. Entendeu? Tem um conceito muito importante, que é a interseccionalidade, que é quando eu falo assim, tudo é a partir do mundo negro. Quando eu falo a partir do mundo negro e pensando na interseccionalidade, que é a conexão entre os temas. Então, assim, quando a gente fala de luta antirracista do mundo negro, não é um recorte, é uma base. E aí, isso está interligado com o machismo, como você bem disse, sim. com o racismo, com a homofobia, porque todos têm o mesmo modus operandi, é estrutural. Sim, é isso. E aí, por exemplo, eu já ouvi assim, mas... tá bom, então, tem o negro, mas tem também o gay. Mas tem também o idoso. Aí a gente fala, claro, não, e tem sim. Só que se você pensar numa pessoa gay, ela sofre no Brasil, que o Brasil é homofóbico, ok, no mundo. Mas vamos pensar em Brasil. Mas se essa pessoa gay LGBT for preta, sim, ela eu ia falar sobre isso agora, sofre um degrau a mais. Ainda. E se essa pessoa for LGBT, preta e IPCD... IPCD ainda mais. Ainda mais. Então, assim, não tem como fugir desse olhar que é a partir do mundo negro. E nós não estamos propondo também disputar sofrimento. Agora, mas eu sofro mais, eu sofro menos. Mas aí tem um detalhe, né? que acho que une todas essas desigualdades, que a ideia é superar a desigualdade como um todo. A luta não é só contra o racismo, é contra o todo. Quando você começa a desconstruir essa bolha, essa ideia sistêmica que colocaram que você tem que ser contra isso, você não pode aceitar isso, você passa a desconstruir tudo. É um castelo que vai cair de cartas, não tem jeito. Você tem que tirar a primeira, que é onde vem o que o Tom falou, que é a base. Onde começou a primeira base, onde a primeira vez que alguém apontou uma pessoa e a outra em privilégio da outra em detrimento da segunda, foi no racismo. Entendeu? Aí depois a gente começou tem a base teológica, tem a base né, de homossexualidade, tem a base e aí vai indo, da feminismo. Mas qual que sofre mais? Porque você tirando a pedra, aquilo que sustenta tudo isso, fica muito mais fácil de construir todo o restante, porque tudo é importante por igual. Entendeu? Então, essa consciência, esse cuidado é interessante. Enquanto coordenador de igualdade racial em Nova Lima, que fui, né, 2017 até 2020, uma das coisas que eu tentava buscar, entendendo que o racismo é estrutural e que ele incide nessas bases, era tentar juntar um pastor, né, que evoca o amor de verdade, um pai de santo, um pastor, um católico, enfim, lideranças religiosas, para a gente buscar não entrar na religião do outro, mas como que essas lideranças, já que são tão importantes, professores, os líderes espirituais e os pais, né, são as bases ali, como que a gente pode, como adultos, como homo sapiens, pensa e sabe o que pensa, e cada um, a partir da sua religião, todas as religiões estão pregando amor,
parece que é isso, pregando o bem, como que a gente vai estrategicamente coexistir? Porque já que nós somos referências, o que a gente fala interfere, né, no outro. E eu vi que realmente é muito, muito complexo, assim, de provocar, de chamar, né, as grandes lideranças. E aí eu volto numa prosa que a gente estava tendo, que é a questão da criança, a escola, né? Primeiro, as crianças, como você bem disse, a criança não nasce racista, ela se torna racista, né? Influência, exemplo. Desses pilares, a escola, a igreja e a família. E família. E aí, a principalmente criança, exemplo, né? A criança sempre replica o que aprende. Mas contraditoriamente... Tem que ter cuidado com o que ensina, com o que faz perto de uma criança. A criança hoje, ela consegue assimilar muito mais esse conceito, esse jeito de ver não racista, não destruidor da natureza, mais do que a gente, a pessoal da 35 para cima, tem uma dificuldade, porque a gente já aprendeu, está muito introjetado. Então, assim, a gente vai trabalhar com as crianças, mas a gente também está preocupado com a criança interior de cada um de nós, né? Então, assim, a gente sabe, hoje em dia, cada vez mais, que trazemos traumas, né? Seja cada um com sua cor, com sua história, mas porque o homem preto, por exemplo, né? Uma coisa, eu não sofri racismo direto, assim, você, seu preto, não sei o quê, mas hoje, ou quando eu comecei a ter consciência negra, consciência do que me desumanizava, né? O que me colocava num lugar de menos, eu pude perceber aquelas coisas que foram trazendo para mim um encroamento, assim, um lugar de onde eu... não, mas eu não posso. Não, mas só assim já tá bom, de deixar ela falar só um pouquinho já tá ótimo. Esse lugar de na brincadeira de cair no poço, não sei se vocês lembram aí, você da idade de vocês. Nossa, que eu acho que nós vamos ser a última geração que tinha essas brincadeiras, porque a próxima não vai nem lembrar. Nossa, a próxima vai sonhar que é amarelinho. Não era escolhido. Na escola, na minha época tinha muita coisa de dançar junto, tinha apresentação na escola de dançar. Era sempre a gente, o preto, a menina preta, principalmente o menino. Era sempre assim, a gente vai ficando por último. Você vai percebendo que era racismo. Culpa dessas pessoas que não escolhiam a gente? Não. Ela aprendeu assim. E culpa da gente que a gente não quer ser preto? Eu, quando tinha 9 anos, eu não queria ter filhos pretos. Essa fala é um prato cheio para o racista convicto e para os racistas que estão sob a influência dessa estrutura. Tá vendo? Ele é preto. Eu vi na entrevista, ele é preto e ele disse que não queria ter filhos pretos. Aí a gente para nesse lugar e é exatamente quando a gente não entende o que é o racismo. Lembra no comecinho da nossa prova que o povo brasileiro não sabe o que é o racismo. O racismo é tão perverso que ele coloca a culpa na vítima. Então, assim, por que em vez da gente pensar, nós racistas como brasileiros, por que esse menino preto não quer ter filho preto? Por que esse menino preto não gosta desse cabelo? A gente ignorante fala assim, ele é preto e ele se nega, ele tem que se gostar. Não. É uma verdade, ele tem que se gostar, mas por que ele se nega? As arestas da sociedade estão paradas. Tempo, a TV... As referências de boniteza, de beleza não eram pretas. Nos livros, nem contavam a minha história. Hoje já tem mais. Então, esse processo de apagamento, os shampoos de alguns anos da nossa humanidade, ele é muito violento. Então, aí eu olhando para trás, muitas pessoas pretas podem estar se identificando com isso que eu estou falando aqui agora. Eu sofri racismo e nem sabia. Não é sobre o outro que te fez sofrer o racismo. A gente está falando dessa estrutura que naturalizou que você é menos. Então, é muito perverso. E isso traz... Hoje eu sou um homem que tem consciência das minhas bonitezas. Não são só as bonitezas de fora, mas as bonitezas de dentro. Eu estou encontrando a minha humanidade. E aí você se depara, você, pessoa branca, você de pessoa de pele clara, não passa... Olha que coisa louca, que coisa triste, inclusive. Nós, pretos, muita gente vai chamar de vitimismo, mas é uma realidade. Nós, pretos, passamos um tempo... Olha aqui, a gente está falando de racismo, né? Entendendo o que é ser negro. Enquanto a pessoa branca, ela não passa um tempo... Mesmo ela... eu sou branco, mas eu sou neto de índio. Eu sou neto de negro. Não. Se você tem a pele clara, no Brasil, você é branco. Ou você é visto como branco. Aí entra numa discussão que a gente pode entrar um pouquinho aqui agora, que é sobre identidade e pertencimentos. Mas só voltando nisso aqui para fechar, que isso é muito importante negritar aqui, nessa construção do que é ser negro,
o homem preto e a mulher preta passam um tempo entendendo o que é isso. Aí ela passa a confusão. É negro ou preto? Sou negro ou sou preto? Ela gasta um tempo para resgatar uma coisa chamada humanidade. Então, nós pretos, a gente pode estender para nós LGBT, para nós mulheres, mas nós pretos LGBT, nós pretas mulheres, passamos um tempo para resgatar a nossa humanidade. E enquanto a pessoa de pele clara, mesmo sendo filho de preto e tal, mas pele clara, se você parece branco, ela simplesmente existe. Então, assim, tem gente que passa a vida toda e aí você vai pegar muitos pretos e falar assim, para mim não tem nada disso. Mas quanto sofrimento tem nesse lugar e a gente aprende a ser engraçado porque a gente quer fazer parte dessa sociedade racista. Aí você pode passar num processo de negação que tem a ver com, às vezes, alisar o cabelo ou não, se colocar uma roupa assim, uma religião. Tudo é um processo de negação para colocar uma roupa que não te serve. Então, assim, só isso aí já dá base para cotas, para tudo que a gente vem lutando, nós como movimentos negros, para poder não igualar. A palavra que a gente deve usar, chamar atenção para palavras que é equidade. Porque igualdade não existe. A igualdade de direitos, sim. Tem até na Constituição, até a Maiana deve lembrar, que é tratar o igual como desigual, o desigual como desigual, na medida das suas desigualdades. E essas a gente não pode tirar, porque isso é um fato histórico e vivenciado ano a ano. Não, porque dessa branquinha aí, toma uma branquinha aqui, porque né? Eu não nego, não, tomar uma branquinha. Na próxima prosa, vamos colocar aí uma pinguinha. Eu acho que é uma boa. Pra lembrar de Minas, lembrar dessa história. O próximo vai ser um café com cachaça, inclusive. Só se tiver aquele torresmo. Ai. A água. Olha aí. Deus. Mas é isso mas uma coisa que eu queria falar. Obrigada. Não pode parar. Isso daí é o princípio. O que a gente tem que falar, essa questão de dar a base para todas essas ideias de cotas, essa desigualdade, ninguém que fala o contrário disso passou por isso, entendeu? É esse princípio que a gente tem que ter quando você discute qualquer tipo de coisa em outros círculos. Não, mas isso daí não precisa, já está resolvido. Mas você passou por isso? Você já se perguntou no espelho quem você é ou como você se identifica para poder falar do outro, que o outro, essa diferença você exatamente. Essa diferença você já colocou na sua pele porque não tem como. Entendeu? É isso que ninguém entende, as pessoas têm essa salvaguarda, têm esse foco em então porque eu acho que é isso, eu vivo aquilo, eu acho. Aquela famosa a minha bicho, não é o conjunto quando você vai cavucando ali, você fala, velho, eu nunca vou poder dar uma opinião real, uma verdade sobre um fato que é impossível eu viver. E é onde a gente cai na demagogia, nos padrõezinhos, no que a gente tem visto o pessoal ser domesticado, para não falar isso, para não fazer aquilo, para não fazer aquilo outro, entendeu? Olha que máxima legal. Nada sobre nós sem nós. Resume bem isso. Olha, eu não posso olhar para as mulheres e falar assim, não, porque eu acho que as mulheres deveriam... Tem 2 mulheres aqui e a gente está falando sobre roupa. Aí esse é o modus operandi de hoje, é ocidental e machista, né? Não, porque eu acho que a mulher tem que usar uma roupa... Você não acha nada. Pergunta pra ela como que ela acha. Não, porque eu acho que os pretos... Eu sou branco. Mas eu acho que os pretos deveriam... Você não acha nada. Pergunta pro preto como que ele acha. Eu acho que o outro... Você não acha nada. Assim, esse modus operandi que a gente usa hoje é de falar pelo outro. A gente silencia ele e ainda pautado de bondade. Por exemplo... Bom, eu sou Tom Nascimento, eu sou um milionário e eu vou chegar agora nessa comunidade de vocês e eu vejo que... Eu vou dar para vocês picanha, 100 quilos e cerveja à vontade por hoje. E ainda, não é só isso não. Ainda vou dar 10 mil reais para cada um. Primeiro que você não acha esse maluco. Segundo que esse maluco não percebeu que essa comunidade é vegana. Pergunta para aquela comunidade o que ela quer de benefício. Ela quer questão do político, né? Exato. Ele não consulta, ele simplesmente não, porque eu acho que eu vou fazer aqui o campo de futebol. Eu acho que não tem que falar desse assunto. Eu acho. O mal do século esse achismo. E assim, a opinião do outro, que esse achismo que ele acha, ele pode
ficar para ele pode achar, ele deve pensar, a gente pensa. Mas não submeter o outro ao seu achismo, né? Que senão fica parecendo também que a gente não pode falar nada. Não, então eu sou um homem, não posso falar sobre a mulher. Você pode falar sobre o que você pensa sobre a mulher, sobre o que você acha que ela deveria, porém, quando for dela, sobre ela e para ela, que ela diga que você esteja habilitado a receber aquilo, a entender e aceitar. Uma opinião pessoal para ser falada, principalmente para outra pessoa, né, diferente de você, seja em gênero, sexo, cor, você não pode estar carregado de opinião pessoal, porque senão vira reflexo do ego. Sabe? Você tem que conhecer, você tem que entender a história. E aí sim, você tentar se colocar e mesmo assim falhar miseravelmente, porque a gente nunca vai conseguir estar no lugar do outro. A gente nunca tem um remédio para a dor do outro. Na realidade, acho que é uma coisa mais real. O lugar mais difícil de estar é sempre no lugar do outro, porque é um desconhecido completo. Eu acredito dessa forma. Então, a gente tem que validar os sentimentos, as opiniões, o que você acha que foi, o que você sofreu. Isso tem que ser validado, tem que ser ouvido e tem que ser falado e discutido, sim. E não pode ser colocado num padrão, né? Exato. Porque não é a dor igual de todo mundo. Eu nunca saberei eu nunca vou saber. Inclusive, eu tenho que dizer que nessa 1 hora e pouquinho de conversa, eu aprendi mais sobre o assunto do que em 32 anos de vida. Juro. É sério. Você tem o dom, você tem uma habilidade imensa mesmo de lidar com a educação racial, assim. Que tem uma habilidade que você imensa. Tá com um espelho aí pra Juro. poder se falar. E daí a gente conversa muito sobre esses impactos sobre a gente mesmo. O tanto que é importante a gente falar. Vai contribuir muito para o meu autoconhecimento. Eu tinha medo da Umbanda. Eu disse há um tempo atrás, eu só gritei com a minha mulher, eu não agredi ela. Olha o entendimento. Não adianta eu agora saber que gritar é uma violência e começar a apontar para os outros homens e falar que eles são todos isso, porque demora. Então, assim, que hora que a gente vai lembrar que a gente também, sei lá, para descontrair, que eu chutava o portão das pessoas, saía correndo quando era criança. Apertar a campainha eu também fazia. Que hora que eu vou lembrar disso? E, assim, eu não sou um marginal por isso, eu não sou... Tá errado? Tá errado. Isso não era legal de fazer? Não é. Mas a gente... Quem aqui é só Deus? Quem aqui é só do bem? Ainda bem que fez no momento certo, que era o momento de aprender. Já vem. Né? Hoje em dia que não pode mais, hoje em dia que não cabe. A gente continua chutando o portão. Assim, nem é sobre portões. Nem é sobre... Então, assim, a gente faz muito esse trabalho de espelho, né? Ora, iê, mamãe. O espelho, né? Eu me vendo, eu me aceitando. Muito prazer, sou a África. Se quer saber sobre a África, olhando para dentro de ti, se amor sentir, sois África. Olhando para dentro de si, se amor sentir, sois África. Baba-me e a mim, me axé, posso me encantar. Meu jardim é onde eu estiver, vai além mar. Com a bênção da vovó, a bênção do vovô, o saber do griot e na fé. Me plantei, me colhi no jardim da sola do meu pé. A sola do pé de cada um de nós, cada um passou por uma trilha. Aí às vezes aconteceu a Dai, né? Olha assim, é uma mulher branca, né? O que essa mulher tem a ver com a luta antirracista? O que você, que é branco ou que não é negro, tem a ver? Se você é gente, você tem tudo a ver com todo tipo de luta contra a discriminação e preconceito, né? Mas você vê o tanto que impacta nesse olhar nosso, que a gente acostumou com um olhar racista. E às vezes você está num lugar que você está assimilando isso e replicando, né? E eu lembro, não sei se... vou falar assim, daí, como várias pessoas já passaram, né? Esse olhar assim, essa mulher... deve ser patricinha. Esse Tom deve ser maconheiro. Essa menina deve ser... os rótulos. Deve ser, né? Os rótulos. E é fogo isso, né? Porque aí a gente entra num lugar denso e propício para o sistema racista, já que nós vivemos no sistema racista, que é... Os pretos brigam entre eles, a gente briga entre nós, porque... eu acho que você tinha que ser mais aguerrido, não tem que falar de amor, não. E o outro fala assim, não, mas eles são... E aí o amigo branco, né?
cresci com um amigo branco e aí, de repente, eu não entendo direito, eu sou contra esse amigo. Bom, se meu amigo branco de infância faz piada racista, homofóbica, e mesmo eu falando para ele insistentemente, como já aconteceu com alguns amigos brancos, e eu falo, irmão, quando você me fala isso, cara, dói tanto, cara. Esquece esquerda, direita, esquece conceito, esquece tá certo e errado. Sim. O seu irmão aqui, o Tom, tá te dizendo no seu olho, dói, eu tenho vontade de chorar, cara. Porque machuca muito quando você faz essa brincadeira, essa piada. Então eu te peço como amigo que não faça. Eu não estou te falando que você é historiador, né? Você é formado em história. E eu não estou te pedindo para você acreditar nisso, nesse conceito. Eu estou te dizendo como um irmão, como um amigo, que dói muito. Eu fiz isso com um amigo, que não é mais amigo. Depois disso ele repetiu. E eu falei de novo, irmão, lembra aquela conversa que a gente teve? Quando não tem graça para todo mundo, se tem graça só para você, não é piada, sabe? E eu estou te dizendo, olha, tem vontade de chorar, porque dói muito. Estou te falando de mim, não estou falando mais do racismo. Eu estou te falando de mim. Tenho vontade de chorar e tenho vontade de dar um soco na sua cara, velho. Então, se você fizer essa porra de novo, eu vou te regaçar. E aí? Foi isso, e aí não conversamos mais. Conversaram mais. Nossa, mas qual que é o que o Tom virou nesse momento? Nossa, mas a gente não pode falar nada. Cara, a gente não está falando de conceito, eu não estou falando de literatura, se você concorda com esse filósofo, eu estou te falando do meu tambor. Se você, como amigo branco, não consegue perceber assim, pô, cara, eu não concordo com nada disso que esse cara fala, que esse Tom fala, mas quando ele chega, a gente não vamos fazer piadinha racista, não, porque fica falando que, viadinho, ou a mulherzinha, ou isso machuca ele. Então a gente... Quer dizer, isso é ridículo que eu tô falando, né? É tão ridículo, mas o mínimo. Então esse tipo de amigo... Esses não fazem parte da minha vida. Mas eu estava dizendo da armadilha que o racismo tem, e aí, de repente, você começa a brigar. Você entende equivocadamente e acha que não tem mais que conviver com a pessoa branca. Ou o branco, eu não tenho nada com isso. É ao contrário. Então, assim, eu queria deixar negritado que, quando eu digo que sou humanista, eu estou dizendo que essas lutas são lutas de todos nós. Nós homens, nós pretos, nós gays, nós LGBT, nós somos gente. É um clamor para que a gente respeite a humanidade do outro, a sensibilidade do outro, inclusive a ignorância do outro. E quando eu digo respeitar, não é aceitar e falar, tá bom, ele não sabe. Não. É dizer assim, olha, basta. Olha, não, eu não estou te dando uma porrada, meu amigo. Eu estou dizendo para você que não aceito isso. Você falar que o cabelo da minha filha é bombril para varrer chão da casa. Isso não é brincadeira, cara. Isso aconteceu comigo. Não, isso assim, era muito presente alguns anos atrás. Pelo amor disso, basta. É sobre isso que a gente estava falando quando eu falei sobre a questão das pessoas estarem sendo domesticadas e não esclarecidas, né? Porque era algo que estava muito presente alguns anos atrás. Na minha época de escola, na sua época de escola, a gente via isso. Daí era a rotina esse tipo de situação. Infelizmente foi muito porque vivido. Foi colocado, empregado isso daí. A sociedade fazia isso como via como natural. Hoje em dia, a gente, em vez de trazer o conhecimento à tona, que é o que o Tom estava falando, em vez de trazer para a história do dia a dia o que é isso e o quanto isso machuca também, entendeu? Não, você está adestrando as pessoas. Não eu acho que seria o fato agora, né? Até a base dessa ideia nossa de podcast é buscar solução, entendeu? E eu venho percebido que quem tem chegado mais próximo de uma solução, do meu ponto de vista, nesse sentido, é você e os seus projetos. Então assim, bem diante, desde muito antes de hoje, sabe o tanto que eu te admiro, entendeu? Então assim, e mais projetos como esse, que eu acho que a gente precisa chegar o mais longe possível, e mais ações, mais formas de ver, entendeu? Formas de humanizar, entendeu? Desconstruir isso que está ali, que tem acompanhado a gente, esse efeito cascata. É um processo lento, é doloroso, mas vale muito a pena. Tem que ser falado. Gente, até falar aqui, vamos colocar na hora que for subir o vídeo, o projeto, o link do projeto, o link do Tom, para a gente poder... Sim, lá no Instagram do Tom tem todas as informações, sempre tem as imagens, os vídeos das escolas, né, de todo o trabalho mesmo.
E tem algum projeto, igual você falou que estava em empresas, né? Teve algumas situações de empresas. Tem alguns projetos maiores para, né, para poder trabalhar isso mais dentro de faculdades mesmo? Você falou há pouco tempo da Guinhar, agora há pouco na nossa conversa falou da Guinhar. Dentro de outras estruturas, né? Eu falo até para que a gente possa estar atingindo, talvez, né? Esse projeto um pouco mais. E do Tonzinho a gente não falou até agora. Agora tem um mascote, né? Já tem o mascote, né? Que é o Tonzinho, que já vem trabalhando, já tem o quê? Uns 4 anos? O mascote, ele comunica, né? Com as crianças, ele comunica nas redes sociais. E agora materializou mesmo com um boneco, né? No novo espetáculo do Tom, que é o Sois África Mirim. Então, tá bem bonito aí. Inclusive, dia 8 de outubro vai ter Sois África Mirim lá no Sesc Paládio. Pois eu quero ir. Dia 7 em Santa Luzia. Falei o contrário, desculpa, gente. Dia 7 que vai ser em BH e dia 8 que vai ser em Santa Luzia, Sois África Mirim. Vai ter participação do Tonzinho lá, que instiga, que fala, que conversa com as crianças, que pergunta pro Tom. E também é um grande comunicador, né? E comunica com as crianças, né? Fala a mesma língua. Que a gente estava conversando, você até falaram a finalidade do Tonzinho, de trazer, de inserir ele ali de uma forma mais sutil. E até depois que você comentasse, eu acho muito bacana essa forma. É porque, assim, o Tom é um adulto, né? O Tonzinho é uma criança. Então, para falar com a criança, e até ele fala até com o adulto também, né, Tom? Sim. Essa forma lúdica, né? Atinge melhor essa abordagem. Criança se identifica, né, com outra criança. Então, acho que assim, essa comunicação ele pergunta, flui demais. As dúvidas que uma criança tem. Ele pergunta pro tio Tom, né, Tom? Ele pergunta e o Tom explica, e a criança entende, né? É a língua deles, assim. Então, e ele vai perguntando, vai instigando, vai provocando, né? Alguns assuntos também ele provoca. Temas que seriam mais trariam mais emoção ali se fosse com o adulto e tudo. Com a criança consegue atingir o adulto que está escutando de uma forma mais sutil, sem, né? É uma forma legal de comunicação. Eu vi alguns negócios do Tonzinho, achei muito bacana. O Tonzinho tem vários signos nele, mas um deles é esse espelho para as crianças, mas também para as crianças nossas, nas nossas crianças. Porque a gente vai ficando adulto e a gente vai ficando bobo, na minha visão, assim, né? Não, porque eu sou doutor nesse assunto. Não, porque eu tenho mestrado. Não, porque eu morei na África. Não, porque eu... Sabe o eu, política do eu? E, às vezes, nesse tempo, é claro, o seu eu é muito importante, o eu de cada um de nós. Primeiro é ele. Sim. Eu me gosto primeiro, para depois eu gostar do outro. Então, eu penso que é a partir desse lugar. Mas não pode parar nesse eu, né? Então, assim, o Tonzinho, ele tem servido de espelho para os adultos, né? Porque o adulto acaba entrando em contato com essa criança interior, exatamente. Né? Com ele entra em contato com a criança dele. Ele pode, inclusive, errar. Ele não tem que esconder o racismo dele, por exemplo. Assim, ó, não esconda. Onde você esconde seu racismo? Eu escondo na minha carinha de santo. Não, deixa sair aqui e vamos jogar fora. Deixa sair, assim, entre aspas, né? Se libertar disso. A sua dureza. O Tonzinho, ele tem conseguido fazer que a gente brinque mais, que a gente contemple mais. Quanto tempo você que está aqui, nós aqui já não brincamos na chuva, por exemplo? Velho, que papo, esse papo aí. Sim, a vida tão a chuva, a água, o ar. Quanto tempo a gente não respira para falar? E às vezes quantos de nós não fala para respirar, para falar e não está respirando? Quantos de nós está pregando alguma coisa e não está praticando, né? E eu acredito muito eu nasci dia 10 de dezembro, dia do palhaço. Acredito não, eu tenho consciência no poder do riso, no poder da brincadeira, e a gente aprende brincando. Acho que a melhor forma de aprender é brincando. Mesmo, isso é comprovado cientificamente, porque você não traz só para aqui, né? Você traz para aqui. E quando eu falo trazer para aqui, não é só por força de poesia, não. Hoje a ciência está dizendo que tem informações neurológicas, né? Que partem a partir do tambor interior do coração. Tem informações neurológicas que partem do intestino. Olha, tem neurônio no intestino? Tem. A gente está evoluindo ainda, a gente está aprendendo, né? O que é essa máquina maravilhosa e potente que é o ser humano e para que a gente vai usar essa máquina? Então, se aprender matemática brincando, se aprender música, quando a gente fala da palestra show, aí o Tom tá lá cantando, sei lá, Claudinho Bochecha.
Mas o que isso tem a ver com... Tem tudo a ver, a visão da gente é que tem que ampliar. Não, mas o Tom estava falando de consciência negra, mas ele estava tocando Metallica, essa banda branca, banda racista. Como assim? Né? Mas ele está tocando rock. Então, como assim? Pergunte. Não tire sua conclusão, né? Como que está ecoando no seu tambor? Como que é isso? E aí a gente vai podendo perceber, no mínimo, o Tomzinho traz, eu acho, esse olhar da possibilidade, o olhar da esperança, o olhar que briga com o seu coleguinha, mas você não tem interesse de ficar de mal dele para sempre. De alguma forma, por algum motivo, daqui a pouco você está lá com ele de novo, porque a gente era assim, né? A gente brigava, sim. Mas depois a gente vai, ô Pedro, vamos jogar bola. Mas a gente, 10 minutos atrás, a gente tinha brigado. Mas a criança traz Deus nesse quando a gente fala de trazer a criança interior, trazer Deus dessa forma, né? Esse amor, essa possibilidade, acho que as palavras são essas, do respeito, do interesse pelo outro, né? Interesse pelo que o outro tá, por que o outro tá chorando, por que o outro tá calado, que hora que eu devo fazer silêncio pro outro, essas coisas. A minha luta, a minha forma de lutar contra o racismo passa pelos conceitos, a gente sabe um pouquinho, entende do que está falando, estuda para fazer, mas ela não é tão conteudista, ela é sobre gente. Então, a história do tambor, né, o livro fala, não é um livro antropológico, ele é um livro fictício, de ficção, que passa por Áfricas várias, mas que está interessado no tambor de cada um. Então, nesse sentido, cada um de nós é uma África. Cada um de nós é um tambor e tem seu ritmo, sua levada. E nessa orquestra de tambores humanos, cabe todo mundo. Não é tambor, não cabe só os músicos, os artistas, cabe todo mundo. E pensando em todo mundo, a gente está falando no livro também da inclusão, né? Das crianças especiais, das pessoas, né? Cegas. O livro, A História do Tambor, ele é um livro físico, mas ele é digital interativo também. Nós pensamos, né, nessa ideia a partir do meu filho, que é PCD e que mais escuta do que vê. Então, nós pensamos em fazer a história interativa, né? Com áudio para criança. Salve Francisco, Chico. Então, assim, no final tem aí um QR Code final do livro, que tem a voz do Sérgio Pererê, da Gis Gonçalves, da Adriana, da Andréa Silva, da Tata. Dá para pegar. São Paulo, acho que não dá. Né? Então, aí tem o livro, gente, digital, interativo, tem as imagens, tem enigmas, né? A criança pode clicar no trovão, faz o barulho, no tambor, aí o tambor toca. Então, é bem interativo. E assim, a nossa ideia é adentrar dentro dessa inclusão mesmo das crianças, né? Com estímulos. A gente sempre leva, assim, usando o que a escola já tem, a gente proporciona um pouco de estímulo, né, Tom? Sim. Tem as telas, hoje a escola tem as telas, né? Nós levamos uns videozinhos do próprio livro, ou outras animações que tem a ver com a história. Então, a gente também usa o que a escola tem, né, de ferramenta para poder proporcionar essa inclusão. E falando em inclusão, nós estamos interessados na história de cada criança. Sabe? Não estamos interessados em chegar lá e só colocar essa história. Cada criança tem uma história, cada professor tem uma história. E a nossa sociedade diz que nós não temos história, que a gente tem que olhar para a história do outro. E nós estamos interessados na história de cada pessoa. Na batida de cada tambor, né? Como o Tom mesmo diz para os professores. O Tom coloca o tambor lá na escola, é uma forma de instigar a curiosidade das crianças. E muitas crianças têm medo, né? Sim. Porque o tambor e tudo, professor e tudo. Aí quando coloca o tambor, assim, faz fila querendo tocar, e cada um toca de um jeito, um toca rápido, outro toca forte, outro toca devagarzinho. E aí, às vezes, o professor fala assim, não, menino, não pode tocar assim, não. Aí o Tom fala, não, deixa, esse é o tambor dele, a forma que ele toca. Então, vai ensinando. De cada um mesmo. Essa história trabalha muito as aptidões das crianças, a liberdade, né, de fazer o que gosta. Então, o Tom fala bem disso, assim, nas escolas, para os professores, para os pais, né, para a comunidade, para deixar as crianças livres, assim, no sentido de incentivá-las no que elas gostam de fazer, né? Porque nós mesmos temos muitos traumas, né? Muitos pais querem que a gente seja... eu quero que minha filha seja advogada. Aí você forme direito. Mas será que você quer realmente ser advogado? Nem me fala. Então a gente está plantando também, né, Tom? Essa sementinha nas escolas de respeitar, né? O que o tambor do outro quer fazer. Muito interno. É isso, gente. E já temos na próxima nós vamos trazer o Tomzinho, porque ele queria vir, mas estava na escola, não deu para ele vir. Isso é importante, não matar aula, crianças.
próximo, inclusive, a gente tem muito tema para discutir disso que a gente começou a falar hoje. Eu acho que dá para criar um para cada tema. Um para cada... Pode trazer mais um litro de café, que tem pano para manga. No próximo nós vamos fazer café com cachaça. Vai ser com cerveja, vai ser aquele torresmo. Aquele torresmo de lá. Adultos, hein? Só para adultos. E é bonito demais esse trabalho. Assim, só para finalizar, que o Tom faz, porque tem outros profissionais fazendo, tem a Rosa Margarida, né? Nossa, é uma que é maravilhosa. Então, assim, de vez em quando ela convida o Tom também para participar, porque através da arte fica mais fácil de linkar. E nós também estamos mirando de chamá-lo também para algumas atividades, fazendo essa troca, então, né, Tom? A gente vem percebendo que esse gancho que você trouxe é muito importante, tá? O racismo estrutural, ele faz com que a gente não queira saber. Tudo que é estrutural, quando impacta negativamente, é assim, eu não quero saber desse assunto. Então, antes de chegar a Rosa Margarida, por exemplo, que é uma referência para mim, que é uma mestre em educação e tem experiência de mais de décadas na escola, ali no dia a dia, que traz ali formas, né, de trabalhar a lei, mas muitos de nós está travado com isso. Então, assim, esse trabalho também que a gente chega na escola é um processo de destravamento e, inclusive, de tirar essa barreira que é o racismo em si, mas de falar assim, olha, esse assunto é interessante. Mas, não, eu já ouvi, não é tão... Porque o que acontece normalmente quando chega esse assunto na escola é, de novo esse assunto. De novo aquele negócio de preto. Gente, mas pra que isso? É só não falar. Não, todo mundo é igual. Sabe? Já tem todas as chavinhas. Então, quando a gente vem com esse trabalho, ele abre um pouco e ele tem essa característica de não o Tom chega e resolve. Não. Você vai ajudar a resolver, você. E tem esses parceiros, né, da educação, do direito, da fé, da arte, né? Tem gente, profissionais do desenho. Enfim, vamos precisar de todo mundo, diz o Beto Guedes, né? E vamos precisar de todo mundo. Antes do Beto Guedes, a cultura africana, que é o Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, né, falando de África... É importante também, eu queria negritar que eu estou falando da África continente, mas eu estou falando primeiramente, ou concomitantemente, no mínimo, da África que mora em cada um de nós. E aí, como assim? A África que mora dentro de cada um de nós? Eu estou tratando a África como princípio, como ancestralidade e como referência de amor. Esses, assim, são palavras que são sinônimos de África, por exemplo, para mim. Então, assim, evocar essa África aqui dentro, porque a gente às vezes se perde no tempo ou no espaço. Mas eu nunca estive na África, mas eu não vou na África, não tenho interesse. Não estamos falando daquela lá. Primeiramente, estamos falando dessa aqui. Ela está aí. Aí eu estou falando de ciência e de antropologia também. Se a vida humana nasce no continente africano, e se o Homo sapiens sapiens, esse que pensa e sabe que pensa, nasce primeiramente em África e se espalha pelo mundo, eu estou tentando fazer com que a gente pense nessa origem comum. Tem pontos comuns, a gente está buscando ponto em comum. Então, é para além da cor da pele, inclusive, sem querer dizer que a cor da pele não importa, não é isso. Importa, sim, infelizmente e por enquanto, porque quem sofre o acometimento, quanto mais preto, mais você sofre. Sim. Então, esse papo de cor da pele não importa sim. Importa e está presente aí no dia a dia. Mas tem o ponto em comum, que é, por isso que eu me defino como humanista, né? É essa humanidade que mora dentro de cada um de nós. Você já ouviu o seu tambor hoje? E o seu tambor que vai dizer sobre essa humanidade, né? Porque é sobre sentimento, é sobre sentir, não é sobre racionalizar o outro. Também racionalizar, né? Então a gente vai conectar aqui e aqui. Aqui é o tambor interior, aqui é o que você pensa e aqui é o que você faz com o que você pensa. Aí... Bom demais, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Todo nosso, imensamente nosso prazer. A conversa foi, mais uma vez, agradabilíssima e muito esclarecedora. Eu amo conversar com pessoas que me ensinam. E é isso. E eu aprendi, como eu te disse, aprendi mais hoje sobre a luta antirracista do que em 32 anos de vida. Achei. Só tenho a agradecer também, gente, de verdade. Mais uma vez falando sobre o Só Novembro Não o ano inteiro e completando, né? Que racismo é muito além daquilo que muita gente senta em roda de conversinha e vem falar que é sobre o sistema disso, sistema daquilo. Não, mas cadê o sapatinho do outro para você calçar e começar a desconstruir isso aí dentro de cada um? Eu acho que é o importante. Buscar a solução interna
não deixando de lado os problemas e os conflitos externos que tem aí todo dia, que a gente está passando, está vendo aqui. Isso. Cara, obrigado demais. Gente. Não imaginar que fosse a pessoa mais incrível, que eu mais admiro, tá aqui a primeira vez. Axé, meu irmão. A intolerância é a mais triste das doenças. Não tem dó, não tem clemência. Deixa tanta cicatriz nos povos, nas pessoas, nos países. Às vezes, religiões guardiãs da luz celeste abandonam suas luzes para empunhar cacetetes. Às vezes, corações que creem em Deus são mais duros que dos ateus. E quem sou eu e quem somos nós para dizer que o coração de ateu é duro? A intolerância é a mais triste das doenças. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá. Meu respeito aos ateus. É sempre bom poder negritar, alfabetizar e bater papo de tambor. Vamos que vamos. Bom, Avisa de lá. vamos lá aqui.